Questões inéditas, crime totalmente diferente, crime de violência social, e vai. Fala pessoal, tudo bem? Olha aí a gente novamente aí detonando com o nosso reta final. Tá anotando tudo? Ó, só nesses vídeos de reta final aí, meu amigo, é pra detonar, hein? Mandar ver, detonar tudo aí. Então agora estamos com a parte 7 e nós vamos falar de habeas corpus e o seu processo. Pessoal, essa parte de habeas corpus que está lá no processo penal, no seu edital, eu acho bem tranquilo, bem simples. Eu esquematizei, deixei as informações, ó, batatinha. É só você anotar para resumir para dar uma leitura antes da prova e matar a pau esse tópico aqui. Vamos torcer para ter uma questão de habeas corpus e o seu processo, porque ó, filezinho. E se você quiser seguir lá no Instagram, já está aparecendo para você o Instagram aí. Segue a gente lá, dúvida, crítica, manda lá uma mensagem no direct pra gente. E se você que também quiser, pode se inscrever aqui no canal, compartilhar, comentar, fica à vontade. E espero que esses módulos aí, esses bloquinhos que eu estou gravando de reta final, ajude você aí, tá bom? A dar uma revisada legal em todo o conteúdo. Beleza? Essa é a ideia, te ajudar rumo à aprovação. Beleza? Vou soltar aquela nossa vinheta que já é tradicional e na volta a gente já, ó, detona. Levanta e vai. Beleza, já está aí nossa vinhetinha aí, trabalhando aí. Vamos trabalhar o habeas corpus e o seu processo. Bem tranquilo, pessoal, não se assuste, tá ok? É bem tranquilo mesmo esse tema aqui. Então vamos lá. Queridos, olha só. Deixa eu já aparecer na tela também, aqui. E a gente já desenrola em conjunto. Então, meu querido, olha só. Quando a gente fala de habeas corpus, a primeira coisa que você precisa saber é que tem previsão na Constituição Federal. Opa, peraí. Acabei pulando um slide aqui. Opa, isso. Vamos lá. Então vamos lá, queridos. Tem que saber que tem previsão na Constituição Federal. E onde está previsto e como está previsto? Olha só, em 2 incisos aí na Constituição Federal, no artigo 5º, que vai cair na sua prova, conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. São gratuitas ações de habeas corpus e habeas data na forma da lei e os atos necessários ao exercício da cidadania. Queridos, essa parte constitucional aqui, eu já estudei com você. Inclusive tem um vídeo nosso aí de direito constitucional que eu só trabalho a parte dos remédios constitucionais. Essa parte aí do habeas corpus, habeas data. Então tem um vídeo aí na playlist de direito constitucional, tá lá direitos fundamentais, dá uma olhada lá, acho que é a parte 2, se não falha a memória, que eu só trabalho os remédios constitucionais. Se você não assistiu ainda remédios constitucional, nenhuma aula, eu recomendo você assistir. Vai estar aqui em cima, ó, bem aqui no cantinho aqui para você, o playlist, dá uma clicada aí e vai dar uma olhada lá, tá bom? Então eu não vou aprofundar aqui, porque essa parte aqui a gente já aprofundou, beleza? Tem uma videoaula nossa completinha aqui. E na nossa videoaula até canta a musiquinha HC, HD, paga nada para fazer. HC, HD, paga nada para fazer. Aqui quando ele fala, ó, as ações de habeas corpus e habeas data são gratuitas, beleza? Então, essa parte aí, vamos para cima. Já foi, então, só relembrar. Depois, no CPP nós também temos a previsão, que é o que está no seu edital. Dar-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Que aí é aquela questão do militar. Vamos devagar aqui. Então, o artigo 647 do Código de Processo Penal traz esse mandamento aqui, que está em sintonia com a Constituição Federal. Aqui nós temos, vou grifar de vermelho, duas modalidades de habeas corpus. Eu vou falar delas agora.
quando alguém, ó, sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência. É o HC preventivo e repressivo ou liberatório. Daqui a pouco a gente aprofunda um pouquinho nessas duas espécies de HC. Mas isso aí é o que está no artigo 647. Se a prova te cobrar algo referente aqui sobre o HC no Código de Processo Penal, vai cobrar desse artigo. Pessoal, cuidado com as pegadinhas. Olha aqui, ó. Coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. Veja que tem liberdade de ir e vir. De ir e vir. Se cair na sua prova liberdade, só liberdade, está errado. Por quê? Nós temos vários tipos de legalidade. Legalidade de pensamento, de religião, de associação, de reunião e por aí vai. Tem que ser liberdade de ir e vir, ou seja, a liberdade de locomoção, o direito de se locomover, beleza? Então cuidado para cair numa pegadinha besta em prova. Depois, agora eu vou sair da frente aqui para a gente poder falar sobre as espécies de HC. Então nós temos o HC preventivo e o HC repressivo. Então esses dois HCs aqui é o que está previsto lá no artigo 647. Mas vem aqui comigo, vamos conversar sobre ele. Como é que ocorre o preventivo? Quando ocorre uma ameaça ao direito de locomoção, desde que o temor seja concreto, não basta uma simples suspeita. Então, pessoal, o preventivo é quando a liberdade de locomoção ainda não foi cerceada, ainda não foi retirada a liberdade de ir e vir. Ele recebe um outro nome, é conhecido também como salvo-conduto. Então, salvo-conduto impedindo-se que a pessoa venha a ser privada da sua liberdade, de acordo com o artigo 660, parágrafo 4º do CPP. Olha o que diz. Se a ordem de habeas corpus for concedida para evitar ameaça de violência ou coação ilegal, dá-se ao paciente salvo-conduto assinado pelo juiz. Então, atente aqui. Essa primeira modalidade de habeas corpus, ele é preventivo, é pré. Significa dizer a pessoa não teve a liberdade de locomoção cerceada. Ele também é conhecido como salvo-conduto. Então, se ele cair na sua prova, o salvo-conduto é uma modalidade de habeas corpus? Fechou. E ela ocorre quando? Antes que alguém seja preso injustamente. Por isso é chamado de HC preventivo. Show de bola? Então, se cair isso, meu amigo, não pode errar. E depois nós temos o HC repressivo. O repressivo, a pessoa já perdeu a liberdade de locomoção de forma injusta. Olha o que diz aqui para você, ó. Quando a liberdade já foi sacrificada, haverá alvará de soltura. Artigo 660, parágrafo 1º do CPP. Olha o que diz o artigo 660. Efetuadas as diligências e interrogado o paciente, o juiz decidirá de forma fundada dentro de 24 horas. Se a decisão for favorável ao paciente, será logo posto em liberdade, salvo se por outro motivo dever ser mantido em prisão. Então, repressivo, a pessoa teve a liberdade de locomoção cerceada, retirada, e agora ele vai precisar de um alvará de soltura, porque ele já está preso. E em se impetra o habeas corpus, o juiz tem que avaliar aí dentro de 24 horas para dizer se sim ou não. Então estudamos as duas modalidades de habeas corpus. Atenção, repressivo, conhecido como salvo-conduto, e repressivo ou liberatório. Então, queridos, atenção aqui, ó. Nesse repressivo, coloca aí no seu caderno, se você estiver anotando, um outro nome que a doutrina chama de liberatório. Então ficou assim, ó, preventivo ou salvo-conduto, repressivo ou liberatório. Tranquilo? Vai anotando aí, questãozinha boa para cair na sua prova. Ainda temos outras denominações de habeas corpus. Olha aqui, essas outras de vez em quando aparecem em prova. E aqui eu não vou deixar você perder uma questão de prova, mas nem lascando. Vamos detonar aqui, ó, levanta e vai. A primeira modalidade aqui que nós vamos estudar, entre as outras modalidades, é esse profilático.
O que, que seria um HC profilático? O HC profilático é conhecido também como HC trancativo. Então, atenção, HC trancativo ou HC profilático é a mesma coisa. Significa dizer, visa o trancamento de uma ação penal que não tem os requisitos básicos, quais sejam ausência de condição da ação, fato já prescrito e justa causa. Aí você vai falar para mim, não entendi porra nenhuma aqui do que seria esse HC profilático, me dá exemplos aqui. Beleza, eu vou te dar um exemplo aqui, e aí você utiliza para qualquer outra situação que venha a ocorrer ou aparecer na sua prova. O HC profilático ou HC trancativo, a ideia dele é trancar tanto o inquérito policial como a ação penal. E veja que a ação penal e inquérito policial está no seu edital. Então, olha aí que coisa bacana. Peraí, mas eu não entendi. Eu vou trancar todo e qualquer inquérito policial, toda e qualquer ação penal? Não. Você não vai trancar toda e qualquer ação penal ou inquérito policial via HC, ou seja, uma modalidade HC profilático ou HC trancativo. Por quê? Porque agora volta comigo, olha aqui na bugala dos meus olhos, para você não errar o esquema, o exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Bem simples, e aí você faz a associação se a prova fizer um comparativo com qualquer outro caso. Veja bem, imagina o seguinte, imagina que você aí, meu amigo, está namorando a filha de um delegado de polícia. Então você aí está namorando uma filha, então você que está assistindo, lógico, sexo masculino. Ou você aí, mulher, está se namorando o filho de um delegado, tudo bem? Para ser justo aí para todas as partes. Mas enfim, independente, é uma mulher, se lasque, você já entendeu a ideia. E aí você está namorando lá a filha ou o filho de um delegado de polícia e você acaba pegando, dizendo que vai casar, que ama e etc. A pessoa está completamente apaixonada lá por você. E aí você vai lá e pega a amiga ou o amigo dele. Ou dela, trai. Essa pessoa chega pro pai e fala, pai, fulano me traiu, eu quero me matar, tô com depressão, tô isso, eu quero morrer, não sei o que, não sei o que, e não sei o que. O pai fica revoltado com você, fala assim, porra, mano, você traiu o meu filho, a minha filha, vou instaurar um inquérito policial contra você. Por adultério. Veja bem, o delegado instaurou um inquérito policial contra você de adultério. Adultério é crime? Não. Esse inquérito policial tem razão de existir? Não. Ele falta justa causa, falta condição para a ação. Quer ver? Volta aqui, por exemplo, aqui, deixa eu pegar a caneta vermelha aqui, que aí você acerta. Ó. Esse aqui, ó, falta justa causa. É um inquérito policial que não tem. Ausência de condição da ação, não tem como dar continuação numa coisa dessa. E aí, no caso aqui, fato já prescrito, se fosse algo que já tivesse prescrito. Não é o nosso exemplo aqui, mas pode acontecer. Então, entendeu a ideia? Se você verificar numa questão que existe uma ação penal ou um inquérito policial e fica bem claro que não existe razão de existir, eu posso trancar via HC, tá bom? Então, isso é a ideia do profilático ou trancativo. Aí eu falei, cuidado, o STJ vem admitindo ainda o HC trancativo para determinar o trancamento de inquéritos policiais que se figure como constrangimento legal por não haver lastro probatório mínimo para haver elementos jurídicos que impediria futura ação penal. Flagrante, a tipicidade da conduta, manifesta a existência de causa de exclusão do estudo, prescrição e por aí vai. Na verdade, aqui o exemplo que eu te dei foi em cima desse cuidado aqui. Mas a ideia aqui é que possa trancar tanto o inquérito policial como uma ação penal. Tranquilo? E ainda existe outra modalidade, que é o arrogo. O arrogo é quando é assinado por terceiro. Então imagina que uma pessoa é analfabeta, não sabe escrever e muito menos assinar o próprio nome. Essa pessoa pode impetrar habeas corpus? Pode. E quem que vai assinar? Porque uma vez a gente vai verificar aqui que o HC tem que ser assinado. Quem que vai assinar? Um terceiro escreve o nome da pessoa porque a pessoa não sabe escrever o nome. E nós temos aqui o apócrifo, o HC apócrifo. O que é um HC apócrifo? É aquele sem assinatura. Tranquilo? Então essas aqui são outras denominações. Fique esperto aí. Se a prova cobrar algo, vai cobrar algo diferente, vai querer cobrar aqui. Tomara que cobre, porque agora, ó, a gente mata isso aqui, derruba. Depois, eu vou sair da frente.
Opa, não é da frente que eu quero, tenho que sair do slide. Espera aí, pessoal. Show. Olha aqui, quando a gente fala do cabimento, quando que é possível impetrar o habeas corpus? O artigo 648 vai dizer assim, ó, a coação será considerada ser ilegal, ou seja, quando não houver justa causa, quando alguém estiver preso por mais tempo que determina a lei, quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo, quando houver cessado o motivo que autorizou a coação, quando não for alguém admitido a prestar fiança nos casos em que a lei autoriza, e quando o processo for manifestamente nulo, e quando extinta a punibilidade. Então essas aqui são as situações que a lei, o Código de Processo Penal, traz para o cabimento do habeas corpus. Então atenção aqui, se eles forem cobrar algo de quando é cabível, é certeza absoluta que eles irão trabalhar algum desses incisos aqui, ó, certeza. Eles devem jogar assim, ó, de acordo com o CPP, será cabível ou não será o cabível nas situações abaixo. E aí vai brincar aqui com vocês, tá bom? Então você não erra. Quando você lê uma situação que, por exemplo, está prescrita a situação, não tem mais, está extinta a punibilidade, o processo é nulo, meu, HC na cabeça. Beleza? Tô bem tranquilo aqui com o cabimento. Não tem muito que a gente falar aqui. O negócio é você dar uma lida forte aqui. Show? Beleza. Então vamos lá. Vamos aqui trabalhar agora sim uma parte que eu até mudei a letrinha aqui para você não perder. Quem pode impetrar? Quem é o impetrante no habeas corpus? Ou seja, se cair na prova impetrante é quem ajuiza o habeas corpus. Mas quem pode impetrar o HC? O artigo 654 responde. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa. Atenção aqui, ó. É qualquer pessoa. A prova vai jogar qualquer cidadão. E aí a questão vai estar errada, hein? É qualquer pessoa. Atenção com isso. Qualquer pessoa. Em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. Então, resumindo isso daqui, quem pode impetrar o HC? Qualquer pessoa, em favor próprio ou de terceiro. Ainda o Ministério Público também pode impetrar. Tudo bem? Então, isso aqui é super importante para cair na prova. Não exige capacidade postulatória. Significa dizer, aqui eu já fiz um resuminho para vocês, ó, que para impetrar o habeas corpus não precisa ter advogado, não precisa. Pode também impetrar analfabeto. Olha o que diz o código, o 654 do parágrafo 1º do Código de Processo Penal. A petição de habeas corpus conterá a assinatura do impetrante ou de alguém a seu rogo. Olha, lembra da modalidade de arrogo? Quando não souber e não puder escrever, e a designação das respectivas residências. Então, o analfabeto pode? Pode, mas ele não sabe assinar. Beleza, alguém assina para ele, é um HC arrogo. Doente mental também pode impetrar HC. Olha que questão bacana. Inimputáveis também pode, um menor de idade, por exemplo. A pessoa jurídica pode também impetrar habeas corpus e um estrangeiro pode também impetrar habeas corpus. No caso do estrangeiro, tem que ser estrangeiro, mas tem que estar em língua portuguesa. Não pode estar em inglês, enfim, a língua do estrangeiro. Show? Cuidado. Agora atenção aqui, queridos. O juiz não pode impetrar habeas corpus, mas sim conceder. Olha o que está escrito lá no artigo 654, parágrafo 2º. Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício habeas corpus, quando no curso do processo verificarem que alguém está a sofrer ou está na iminência de sofrer coação ilegal. Então eu vou explicar esse artigo para vocês, para você não errar. O juiz, via de regra, ele não pode impetrar habeas corpus. Por quê? Porque ele vai impetrar habeas corpus para ele mesmo julgar. Então é o seguinte, ele recebeu lá um processo, uma situação, aí ele vê que a pessoa está presa injustamente. O que ele faz? Já concede de ofício. Atenção à palavra mágica aqui, ó. Essa palavrinha aqui que eu vou circular de vermelho para você, ó. De ofício.
Então, de ofício significa que ele não precisa ter provocação. Então, o juiz recebeu, viu que precisa aplicar um habeas corpus, ele já dá de início. Ó, pá! Segue o habeas corpus aí, mano. Segura, levanta e vai para o habeas corpus. Foi de ofício, não precisou ninguém provocar o juiz. Então, ele pode? Pode. Show? Cuidado com isso aí para você não perder. Paciente. Atenção aqui com a questão do paciente. O paciente é a pessoa que precisa do habeas corpus. Então, em favor da pessoa que se impetra. Cuidado, o impetrante e paciente pode ser a mesma pessoa. Então, se eu fui preso de forma injusta, eu mesmo posso impetrar o habeas corpus? Posso. Nesse caso, eu serei o impetrante e paciente ao mesmo tempo. Tranquilo? Atenção, atenção agora. A pessoa jurídica não pode ser paciente. Espera aí, eu não entendi. Eu não posso impetrar habeas corpus em favor de uma pessoa jurídica, só pessoa física. Eu vou repetir olhando na bugala dos seus olhos e você olhando na minha bugala dos olhos aqui. Olha aqui, ó. Não se pode impetrar habeas corpus em favor de pessoa jurídica. Por quê? Porque pessoa jurídica, meu filho, minha filha, não tem locomoção. Pessoa jurídica não sai de um lado para o outro. Olha aqui, ó, fixo na bugala do olho. Não pisca, sem piscar você vai errar. Tranquilo? Então não erra essa questão. Questão boa de prova, hein? E o coator. Quem é o coator? É quem está privando a pessoa da liberdade de locomoção. Quem pode privar alguém da liberdade de locomoção? Pode ser tanto uma autoridade pública ou um particular. Então é possível impetrar um habeas corpus contra um particular? É possível sim, desde que ele seja o coautor aqui. Ou seja, ele está restringindo a liberdade de locomoção. Qual é o exemplo? Por exemplo, você foi para o hospital particular, o hospital mais caro aí do Ceará. Não sei qual é o hospital mais caro, depois alguém comenta aí. E aí você foi atendido, chegou lá na hora... Aí você foi atendido, o cara, você ficou 10 minutos lá dentro, o cara só passou, olhou e colocou um band-aid. 10 mil reais para você pagar. Aí você fala, eita molesta, filho do cabrunco. O cara só olhou e colocou um band-aid de 10 mil reais. Lascou. 10 mil reais não tem essa porra não. Aí o cara do hospital, o diretor, o segurança, fala, meu irmão, daqui você não sai enquanto você não pagar esses 10 pau. Você fala, meu irmão, então eu vou morar no hospital, pode me prender aí, nunca mais vou sair daqui, porque eu não tenho 10 mil. Enfim, o diretor do presídio, segurança, cerceou a sua liberdade de locomoção, ele não pode fazer isso. Aí caberia habeas corpus, beleza? Tranquilo? Ok. E aí, olha essa questão aqui interessante. Não existe formalidades no HC. Como assim não exige formalidade? Você não precisa de advogado e ele é gratuito. Pode ser feito em uma folha simples, folha de sulfite, folha de caderno, folha de caligrafia, papel de pão. Não exige formalidade. Por quê? Porque está se mexendo com a liberdade de locomoção, um direito muito essencial, né? Então, por isso, não há formalidades no HC. Depois, agora eu saio da frente aqui para você. E aí eu já volto. Já voltei em outra posição. Senhores, olha que coisa interessante aqui esse negócio do empate do HC. Isso daqui já foi cobrado algumas vezes. E está lá no Código de Processo Penal, no artigo 664, parágrafo 1º. Como assim empate do HC? Que merda é isso? É assim, ó. Em caso de um empate na análise do HC pelo tribunal responsável, será seguida a regra do artigo 664. Como será essa regra? Vou ler e depois eu explico. A decisão será tomada por maioria dos votos. Havendo empate, se o presidente não tiver tomado parte da votação, irá proferir o voto de Minerva, né, que seria o voto de desempate. No caso contrário, prevalecerá a decisão mais favorável ao paciente. Então vamos lá. Imagina o seguinte. O cara impetrou um habeas corpus, para um tribunal que tem aí 3 juízes. Tudo bem? 3 desembargadores. Foi lá para segunda instância. Só que um tá doente. Só tem 2 lá. Só tem 2. Porque um tá doente, faltou sei lá o quê. Aí o primeiro votou sim, põe em liberdade. O segundo votou não. Empatou. E agora? E agora vai chamar o presidente do tribunal e falando assim, ô presidente,
faz o desempate aí. Aí o presidente fala, não tô afim não de fazer esse voto de Minerva, vou ter que ler tudo aí, tô com preguiça, não quero. Então nesse caso, não tá empatado, não tem ninguém para desempatar, vai ser o quê? Vai a decisão mais favorável. Qual que é a decisão mais favorável? Querido, a liberdade do cara. Simples assim. Decorou? Anota essa regrinha aí. Então, se tiver empate na hora de votar o habeas corpus, o presidente faz o desempate, que é o chamado voto de Minerva. Se o presidente não tiver como votar, ou ele já votou e mesmo assim continuou empatado, vai se levar e considerar a decisão mais favorável à pessoa. Tudo bem? Então isso aqui é a regrinha. E aí, queridos, eu coloco aqui para vocês, deixa eu sair da frente aqui, volta aqui comigo. Enquanto eu arrumo aqui para poder voltar. Pronto, já arrumei. Olha só, vamos falar rapidinho sobre as súmulas aqui, que pode ser objeto de cobrança na sua prova. Eu linkei algumas súmulas sobre o tema habeas corpus. Todas essas súmulas aqui já foram objeto de provas. O que diz cada uma delas? Vamos lá, eu vou ler e explicar para vocês. Não se conhece de recurso de habeas corpus cuja objeto seja sobre o ônus das custas por não estar mais a causa da liberdade da locomoção. Então a situação é o seguinte, a pessoa não está mais presa, não tem mais a liberdade de locomoção cerceada. E a pessoa quer impetrar habeas corpus para resolver quem vai pagar o ônus das custas. Meu filho, habeas corpus é para proteger a liberdade de locomoção quando essa for impetrada de forma injusta. Tudo bem? Então essa é a ideia. Olha a outra súmula aqui. Não cabe, olha só, bem aqui, ó, tá bem não, né? Aqui, não cabe habeas corpus contra decisão condenatória da pena de multa ou relativo ao processo em cuja por infração penal a pena pecuniária seja a última combinada, a única. Então, queridos, você foi condenado, só que você vai pagar multa. Você só vai pagar multa, você só foi condenado a pagar multa. Aí eu vou impetrar habeas corpus para não pagar multa. Porra nenhuma, filho. Habeas corpus é liberdade de locomoção. Professor, então por que fez essa súmula se é tão simples assim? É porque o pessoal fica tentando achar brecha, fica aí inventando história e impetra habeas corpus para tudo. E aí o tribunal tem que sumular para poder falar, ô filhão, não pode, né? Tá aí. Então, olha lá, contra pena de multa não cabe habeas corpus. Aí você vai falar assim, professor, já sei por que aconteceu isso. É porque eu penso assim, se eu não conseguir pagar a multa que eu fui condenado, eu vou ser preso? Não. Por isso não cabe habeas corpus. Se você não pagasse a multa, porque você não tem condições, e a falta de pagamento de multa gerasse a sua prisão, aí sim seria possível o HC, o habeas corpus. Mas a multa, a falta de pagamento de multa nunca pode ser convertida em prisão. Por isso não cabe habeas corpus. Beleza? Depois, olha o outro aqui, ó. Não cabe habeas corpus contra imposição de pena de exclusão de militar ou perda da patente ou da função pública. Isso aqui já foi cobrado várias vezes, hein? Então o cara perdeu a patente. E aí, vai impetrar habeas corpus? Não, filho, ele só perdeu a patente, ele não está preso. Perdeu a patente. Simples assim. Essa aqui, eu fosse você, copiava, hein? Essa daqui tem probabilidade de cair no seu concurso. Depois, não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. Então, querido, a pena de privativa de liberdade não existe mais. A pena já foi extinta. Não cabe mais habeas corpus. Por quê? Porque a liberdade não está mais em jogo. Tudo bem? E aí, se você quiser anotar, volta aqui comigo. É o seguinte, ó, coloca aí. Não cabe habeas corpus contra apreensão de veículo. Caiu essa questão aí recentemente, dizendo assim, ó, a pessoa teve o seu veículo detido de forma injusta. Nessa situação, seria possível o habeas corpus? Querido, se fosse possível o habeas corpus, não seria habeas corpus, seria habeas carros. E não existe habeas carro na Constituição, então não cabe merda nenhuma. Aí, professor, mas o carro foi cerceada a liberdade de locomoção dele. Filho, carro não é gente, não é pessoa, não é ser humano. Habeas corpus tutela a liberdade de locomoção da pessoa humana, não do carro. Hello? Caiu isso na prova e muita gente errou. E você não vai errar essa merda, beleza?
É isso aí, queridos. Então com isso a gente já viu que rápido. Nós, em menos de meia horinha aí, a gente matou, falamos tudo sobre habeas corpus e o seu processo. Querido, te garanto, resumo como esse, você não vai encontrar por aí. Só aqui no Levanta e Vai, Roberto Fernandes. Beleza? Te vejo no próximo vídeo com o nosso reta final. Uhul! Valeu!